Olá, corretores, amigos, parceiros, bem-vindos ao De Carona com a Surrai, mais uma vez trazendo aqui notícias para vocês, trazendo informação, trazendo dicas de como trabalhar, sempre com um assunto importante, sempre uma forma de fazer com que a gente tenha uma relação e uma jornada cada vez melhor para que a gente possa usufruir dos nossos benefícios quando vendemos seguro Surrai. Hoje eu estou aqui porque quero apresentar um grande amigo, Alexandre Nascimento, gerente de sinistros, toca a nossa operação, é o cara que está no front, é o cara que está trazendo toda essa jornada com qualidade, administrando todos os desafios, né, Alexandre? Olhando um pouco para o nosso dia a dia, é um momento difícil para o segurado, de pressão sobre o corretor, e que você está lá para ajudar a gente a tornar isso uma jornada melhor. Então, se apresente, por favor, para colocar a nossa boas-vindas aqui a começar o nosso evento. Legal. Bom, primeiro, obrigado aí, Grilo, pela oportunidade. Falar um pouquinho de sinistros é bem bacana, principalmente nessa comunicação para os nossos corretores, para os nossos segurados, para os nossos terceiros. É bem bacana, é um assunto legal que a gente consegue, acho que aqui, trocar uma ideia e esclarecer, porque é um ponto mesmo para esclarecimento, né? E eu acho que isso é muito importante. E é um momento difícil, né? E aí a primeira pergunta que não pode calar. Bati meu carro, e aí? Bom, esse é um momento que a gente sabe que é tenso, né? Difícil. É difícil. É difícil para essa pessoa que está para o segurado, é difícil se tem um envolvimento de um terceiro. Acho que o primeiro ponto aqui é identificar se tem uma vítima, se não tem uma vítima, porque isso faz que eleve essa temperatura, né? Sim. Um problema que, na verdade, ocorre. Nessa situação, eu acho que o ponto importante é que esse segurado ele vai entrar em contato com o corretor. E aí você, corretor, vai ter que tomar agora as atitudes que o Alexandre vai dar a dica aqui. Vamos lá. Aí existe esse ponto do corretor, onde ele pode estar auxiliando esse segurado a entrar em contato com a seguradora. Eu acho que de imediato isso é um dos pontos principais. E a gente sempre costuma dizer, vá e faça uma abertura de um boletim de ocorrência para essa colisão, mesmo que seja uma coisa simples. Isso é um princípio básico na relação, uma parte né? básica. E, na verdade, serve de resguardo, sabe, para o nosso segurado. Isso é importante. Isso garante que qualquer situação depois que venha a ser discutida vai ter uma comprovação de um documento legal com o apoio da polícia, Sim. que vai fazer com que ele tenha a posição do que aconteceu de fato naquele momento, pelo menos pelo registro da visão dele, né? Esse é um ponto importantíssimo. Quando tem vítimas, aí não tem nem o que falar, né, Grilo? Aí procura uma delegacia para poder registrar esse boletim de ocorrência, que isso é um ponto importantíssimo. Perfeito. Dentro desse processo, muitas vezes o segurado ele entra em contato direto também com a seguradora. Perfeito. E tudo bem, a gente tem todo o processo lá para poder fazer a abertura do sinistro e seguir com o processo de sinistro dele, que é um processo normal, né? Perfeito. Aí segue toda a parte do aviso, documentação, enfim. Aí a gente o importante aqui é cuidar do segurado, né? Não tenha dúvida. Através de você, corretor, que vai dar todo o suporte, vai acalmar a situação e sabe como proceder, mas o segurado muitas vezes vai estar naquele momento tenso, como você gostei da tua expressão, subiu a temperatura na relação, porque ele não está prevendo que vai acontecer e passar por aquilo naquele momento. É isso mesmo. Aí vem uma pergunta, e deu 75% dos danos? Então, Grilo, aí é um ponto onde a gente já entra num processo do próprio sinistro, né? Aí a gente está dentro de casa. Porque o que acontece? Dentro dessa jornada onde você faz a abertura, você precisa de uma orçamentação. A gente precisa saber se isso tem 75% ou não. Uhum. Então, dentro da nossa jornada, onde a gente caracteriza aí todo esse processo da abertura e a condução para ele poder fazer uma escolha de uma oficina, para a gente poder fazer uma orçamentação, a gente tem essas esteiras já definidas e isso é através de um aplicativo, onde você escolhe a oficina, direciona seu veículo. Perfeito. A gente manda, na verdade, um perito. Muitas vezes isso é feito por imagem, ou é feito em local. E ali a gente tem esse orçamento pronto. Então a primeira coisa importante é fazer o BO no acidente, depois disso fazer o contato com a gente através de você, corretor, e nós vamos dar a orientação de que oficina vai para poder fazer a orçamentação. E lá na orçamentação vai definir o impacto se tem atingimento ou não de 75%. Isso mesmo. A gente utiliza as ferramentas onde eles vão gerar esse orçamento e a gente sabe se ele tem 75% ou não. Dentro dessa cobertura de PTC, né, que a gente tem dentro... Acho que um ponto importante é sempre a gente voltar para a policy, né, Guilherme? A gente precisa saber o que tem a cobertura, né? Justamente. Porque muitas vezes você pode contratar roubo e furto. Então, tendo a parte do PTC,
É esse processo. Abaixo de 75% a gente vai fazer a devolução desse veículo e acima de 75% a gente vai seguir com a jornada de uma PTC, Perfeito, né? Que é o pagamento da perda total. Mas uma coisa importante, se ele contratou com terceiros, vamos lá, perfeito. E tem um terceiro envolvido e eu, segurado, bati o carro e tenho um terceiro envolvido e sou culpado. Como é que funciona? Então, esse é um ponto importantíssimo, ainda gera algumas dúvidas. O próprio segurado, nesse momento que ele faz a abertura do sinistro, ele é conduzido ali, ele tem informações para que ele fale, olha, eu bati num veículo, o veículo tal, da placa tal, do modelo tal, e eu sou responsável por isso. Então, ele vai abrir esse sinistro. Então, ele faz, na verdade, um aviso direcionado que existe um terceiro envolvido nesse processo. E aí a gente aguarda o terceiro entrar nesta mesma esteira, mas aí desenvolvida para atendimento do terceiro e fazer toda essa jornada. E aí a gente faz toda a orçamentação do veículo do terceiro. Uma pergunta importante, Alexandre, já que você está falando com o corretor e é legal a gente dar essa orientação. Eu bati o carro no terceiro, eu já assumo culpa ou não? Não. Nunca assume culpa? Não. Assim, esse é um ponto, né, onde que precisa ter aí, na verdade, um bom senso e um certo equilíbrio, né, Grilo? Eu sou o responsável por essa colisão. Eu sou responsável e eu tenho uma cobertura de RC que é para isso mesmo. Ela é para ser utilizada nessa situação. Então, não tem nenhum tipo de problema utilizá-la. Né? Ela está aí, é uma cobertura que é válida para isso. Perfeito. Então, esse é um ponto importante. Agora, existem situações onde você pode até ser induzido a assumir uma culpa que não é. O que eu poderia estar dando de dica aqui é que esse segurado volte aí para o corretor e o corretor verifique isso e auxilie, porque não precisa estar, na verdade, assumindo essa culpa. E o corretor tem experiência para poder apoiar o segurado nessa hora, encaminhar, inclusive... Gostei da tua expressão de subiu a temperatura do sinistro. Nessa hora o terceiro sobe muito mais a pressão, porque ele foi alvejado de alguma forma pelo carro. E aí vem aquela situação de e agora? E aí o corretor tem que dar esse apoio e dizer calma, vamos para a oficina, tem a cobertura, fique tranquilo e a gente vai conduzir pelo nosso processo o atendimento. Eu acho assim, eu até complementaria da seguinte maneira, o corretor nesse processo, ele tem esse discernimento de acalmar isso, sabe? Ele entra em contato com o terceiro, ele pode conversar com o segurado, isso é muito importante. Legal. E se por um outro lado, fui roubado? E agora? Tudo bem. Acho que a primeira parte do roubo, acho que aqui é um ponto importante, o furto e o roubo. No furto, você não sabe. Você saiu, voltou no local onde você deixou seu veículo, não estava mais lá. Não está mais lá. Boa. Menos mal, né, Guilherme? Por conta de violência e tudo mais. No roubo, o que eu falaria? É manter a calma sempre. Sempre. Nunca reagir, né? Não reagir. Tenta pegar as características do que aconteceu. É difícil, nós sabemos que é difícil realmente. Mas tenta pegar a característica da pessoa, do veículo que abordou, sabe, em quantos estavam. Isso é importante porque aí sim você precisa de uma condução, de uma abertura de um boletim de ocorrência, e isso ajuda muito na parte da investigação. Aí já entra poder de polícia do outro lado, não tenha né? dúvida. A Isso gente ajuda. caminha em paralelo, né? O poder aí, de polícia perfeito. buscando o trabalho deles e a gente dando suporte com os fatos que estão por trás, Isso né? mesmo. Diante disso, é entrar em contato, né? Você pode avisar até o corretor, para o corretor poder estar auxiliando sobre isso, mas entrar em contato com a seguradora. Aqui tem um ponto que é muito importante. O quanto antes esse processo acontecer... O processo que você fala é fui roubado, cheguei, meu carro não estava, ligar para a seguradora imediatamente. Perfeito. Foi furtado o meu veículo. Mesma coisa. Ligar na hora, porque quanto antes ele liga, e aí você complementa agora. A gente entra com todo esse processo de busca desses veículos. Né? Nós temos uma área que faz isso, que faz todo esse tipo de controle, e a gente tem muito sucesso nessa localização do veículo. Perfeito. Isso é muito importante. Então, quanto antes isso começar, é mais importante para você, talvez você tenha aí o seu bem dentro de um processo entregue num prazo bem mais curto. Né? E aqui um ponto de competência nossa, corretor. Nós temos essa expertise de ajudar a recuperação desse veículo, né, Alexandre? Acho que é legal colocar isso, porque a Surrai se diferencia do mercado segurador neste momento. Quando a gente é comunicado o sinistro de roubo ou furto, a gente age rápido, pronta resposta, que você usa a expressão, né? Para poder apoiar a busca desse veículo e a polícia sendo comunicada em seguida já dá todo o suporte com a gente. É isso mesmo, é importantíssimo esse momento. Acho que isso daí é de suma importância para que essa condução aconteça. E aí um ponto, só para complementar, eu acho que é muito importante, sempre o corretor está auxiliando o momento do aviso, ele precisa ser o mais real possível.
Porque isso acontecendo, Grilo, ele ajuda no processo da análise do sinistro. Perfeito. Os fatos estão ali, o que aconteceu, não tem nenhum tipo de um problema ou uma suposição de um problema. Né? Então, quanto mais real for esse fato e quanto melhor ele for narrado na abertura do sinistro, Perfeito. é melhor para a condução da análise e o pagamento. Isso né? fica mais rápido, inclusive, no processo, né? Não Porque tenha dúvida. se tiver muitas lacunas na abertura do sinistro, na informação do que aconteceu, nós vamos ser obrigados a aprofundar essa análise. E ao aprofundar essa análise, o tempo de sinistro pode aumentar. Aumenta. Isso pode complicar em algum momento, porque a informação não teria que ser validada, né? Aumenta porque você vai em busca de informações complementares para esse processo, Grilo. E documentos necessários para poder fazer com que essa jornada aconteça legal? Que documentos são necessários? Vamos falar do furto e roubo primeiro. Beleza. Os documentos aqui de praxe, né? Que o que tem você aqui? pode ser feito. Aqui nem aqui. A parte do boletim de ocorrência a gente já comentou, né? Perfeito. Você pode fazer um boletim digital. A parte do CRLV, que é o certificado do registro e licenciamento do veículo, isso a gente precisa. Uhum. Ele pode ser digital nesse primeiro momento também, porque a gente está fazendo análise do que tem de veículo, né? E o formulário de recebimento da indenização. Aqui eu queria te parar para dizer o seguinte: tem uma confusão acontecendo hoje, para senso comum das pessoas, né? Eu, como consumidor, também tenho esse problema, dessa história do veículo ser agora um documento totalmente digital. Boa. Ou totalmente físico. E muitas vezes você não sabe como agir porque eu não tenho mais o papel em casa do documento, ou eu tenho um papel, mas não é digital. Ajuda a gente a esclarecer para o corretor isso, nessa diferença. Beleza, eu vou falar sobre isso para a gente ter um pouco de esclarecimento. Não é problema isso, tá? Mas é porque foram colocados alguns termos na parte de digital e a gente vai ver que no final das contas você precisa imprimir, fazer uma assinatura, então ele não é tão digital assim. Mas um digital físico, então. A gente vai explicar sobre isso. Lá. Então, assim, primeira coisa é ter o entendimento do CRV e o DUT. Lembra daquele documento antigo que você tinha lá verdinho, papel moeda? Esses são esses documentos, certo? Aí depois disso, nós tivemos o documento que é o ATPVE, né? Que é o documento digital. Isso aqui você entra dentro do site. E esse está na carteira digital, né? Esse é também. Esse que a gente vê lá. Esse mesmo. Aí você entra e faz esse tipo de preenchimento. O CRV e o DUT que eu estava falando, né? São aqueles documentos. É o documento de licenciamento do veículo e depois o da transferência. Perfeito. Que é o que a gente precisa fazer. Quando a gente está no início do processo, eu acho que isso é bacana ter esse entendimento. Quando a gente está no início do processo, a gente precisa ter esses documentos para análise, para saber se esse documento que foi reclamado no sinistro, esse veículo que foi reclamado no sinistro, ele é condizente com o que você tem na contratação da sua pólice. Pô, então me manda ele digital, me manda ele digital para eu poder estar dando uma analisada nisso. Olhei os documentos, você tem lá aquela parte, a gente já pediu o RG, já pediu a parte da carteira de habilitação para quem estava conduzindo. Isso, falando de roubo e furto, a gente pode deixar isso de lado, porque né, ali o carro está um problema de furto, ele está estacionado. Esse é o ponto onde a gente coleta essas informações, analisa esse sinistro para chegar para você, o segurado, e falar, olha, agora você faz o preenchimento dos documentos, você transfere esse bem para o nome da SURAI, me manda isso, né? E aí sim você precisa, a gente já está falando da parte do físico, né? Por isso que eu falei, poxa, o ATPV a gente fala é digital, mas né, você tem que fazer a impressão, fazer a assinatura, fazer por autenticação e mandar para a gente. Então, quer dizer, aqui o corretor ajuda muito o segurado nessa hora, né? Porque ele não sabe como proceder. Perfeito. E a gente, colocando o corretor no processo, ele acaba arredondando essa jornada e fica mais fácil para a gente trabalhar e entregar uma solução mais rápida. E ainda tem essa dúvida, viu, Guilherme? Normal isso, tá? Porque você tem uma condução diferente lá de um documento, né? A gente estava muito habituado a isso, aí veio para cá. Quando a gente começa a falar que é eletrônico, a gente já comentou sobre isso, então isso torna um problema. Fica difícil, né? Fica. Tem uma questão de laudo que muitas vezes a gente precisa fazer também, pois né? Aí entra mais numa parte de roubo, porque tem um tipo de investigação, ou no furto, quando é utilizado esse veículo para algum tipo de crime. Quando esse veículo ele é recolhido dentro de uma delegacia, o próprio delegado pode solicitar um laudo de IC. Perfeito. Esse laudo de IC era um laudo do Instituto Criminalístico. O que acontece? Ele precisa provar alguma coisa que aquele veículo é o seu. Muitas vezes tem uma adulteração de chassi, né? Muitas vezes a gente segurado nem sabe muitas vezes, não né? sabe o que aconteceu. Ele vai descobrir na hora do sinistro Justamente. um problema que ele tem de documentação. Justamente. Então esse laudo, na verdade, ele é uma condução de um processo, dentro desse processo de investigação, ele é um processo onde ele vai chegar e vai falar, putz, esse veículo realmente é o do Grilo. Né? Então a gente
pode fazer essa entrega a ele, ou a gente já entra com outro processo de indenização, enfim. Aí depende do que vai acontecer. Só que aí tem um ponto importantíssimo. Qual? E a gente precisa até... essa conversa direcionada para o corretor é bacana, porque esse laudo que é solicitado, muitas vezes ele pode demorar até 1 ano para poder sair, dependendo da investigação. Existem situações que são situações assim fora do limite que chega a praticamente 11, 12 meses. De praxe, ele está demorando 90 dias. Então, em algumas situações acontece isso. Até 6 meses nós pegamos assim um percentual grande. E sabemos de casos até de 1 ano. Quando eu não tenho essa solicitação, existe muitas vezes até a queixa-crime, ela é até baixada. Mas ainda a gente não tem essa identificação. Esse laudo não ficou pronto, a gente não consegue uma comprovação. E o que o segurado e o corretor podem fazer? Nada? Nessa situação, a gente até pode estar ajudando internamente lá com uma área que a gente tem lá de salvado, de recuperação, enfim, a gente até coloca algumas dessas pessoas para poder estar ajudando para que isso seja de uma maneira um pouco menor em termos de tempo, mas a gente não tem muita força também. Perfeito. Isso pode acontecer. Mas isso é marginal na operação, não é uma coisa comum do dia a dia. Não, de forma alguma. Isso não é uma experiência que o corretor e o segurado têm normalmente. Não é. Isso é o que sai da esteira. Isso mesmo, isso é o que sai da esteira. Mas aqui e que não sai pela nossa mão, né? Sai porque o processo lá da polícia faz isso. Perfeito. E a gente não tem muito o que está fazendo aí para poder estar ajudando. O quanto a gente tem a forma, né, de mandar uma pessoa lá na delegacia para poder olhar, para poder auxiliar, a gente consegue fazer. Mas muitas vezes a gente depende mesmo dessa saída, que é a entrega desse laudo. Vamos subir a pressão? Vamos. Agora o carro é financiado. Boa. E quando ele é financiado, tem um processo a mais. Ou seja, se eu tenho uma moto, um carro, um caminhão, que teve colisão com perda total, ou que foi furto e roubo. E neste momento eu me deparo com uma situação que está financiado o veículo. O que tem que acontecer para poder facilitar o nosso processo? Eu tive conversando com os corretores, agora numa viagem que nós fizemos, e eu estava falando para eles o seguinte: não adianta vocês chegarem com toda a documentação na frente. Não. Acho que essa é a dica que você pode explorar um pouco aqui para a gente. Hoje a gente tem até um ponto interessante de falar. A gente vem, na verdade, dentro dessa análise do processo, a gente vem adequando alguns pontos e antecipando para que não tenha esse problema. Então, a gente está tentando retirar o máximo de problema que poderia acontecer na frente. Um dos pontos aqui que a gente vê é fazer uma pré-análise desse processo. Dentro dessa pré-análise, a gente já tem essa condução sabendo que isso daqui é factível de pagamento. A gente já sabe se o veículo tem financiamento ou se não tem, se ele tem uma verba indenizatória que pode ser colocada, porque tem um ponto aqui que é interessante, Grilo. Muitas vezes a gente entra com um processo, a gente entende que você pega um carro onde você está numa primeira parcela, você tem um saldo devedor gigantesco para frente. E muitas vezes a pessoa já comprou financiado, ela tem um certo juros ali embutido em cima disso, a gente sabe como é que funciona e não tem esse valor para o pagamento. Então a gente poderia voltar aqui e falar, puxa, mas você precisa nas condições, a gente até cita, você precisaria me mandar esse veículo aqui livre de ônus. Né? A gente não teria que ter um problema de multa, não teria que ter um financiamento. Mas como que você chega para fazer isso? Então, assim, a gente se coloca do lado também desse próprio segurado e a gente faz um trabalho onde nós fazemos uma solicitação de um saldo devedor, é um boleto de um saldo devedor, e a gente faz esse pagamento antecipado. Isso acontece normalmente e não tem nenhum tipo de problema. O que precisa ser feito é aguardar mais alguns dias para que o gravame, que é o que indica que esse veículo ainda ele é financiado, e sendo ele financiado você não pode fazer uma transferência. Okay? Então a gente tem que aguardar baixar esse gravame para que a gente possa conduzir o processo do pagamento. Aí tem um ponto que é interessante. Muitas vezes o saldo que ele tem a receber ele é menor do que ele tem de dívida. E aí não tem muito o que a gente fazer. Aí tem um desencaixe financeiro aqui, que pode somar inclusive multas, né? Pode ser tem a questão do saldo devedor, prêmio, mais multas. O prêmio também entra nessa conta. Então, que a gente volta para esse segurado e fala, você precisa baixar tanto desse valor para que a gente possa seguir com liquidar o processo todo. Para poder fazer a liquidação disso. E aí vai muito mais, né, da situação financeira do que encontra esse segurado. Perfeito. Uma coisa que também chama atenção para a gente é, e se o corretor tem o sinistro aberto na Surrai, por que ele não pode falar com um analista? Esse é um ponto interessantíssimo para a gente Porque nesses momentos que dá atenção, né?
tem ali um saldo devedor maior, tem multas que o segurado muitas vezes não sabia, a soma está dando maior que o valor do bem, e o corretor quer ajudar, ele quer participar do processo, ele quer facilitar a jornada. Tá. O corretor ele pode ajudar, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Ele vai estar ajudando, mas ele vai ter que ter um outro caminho e eu vou explicar por quê. Esse caminho, eu vou começar por esse caminho. Esse caminho ele é diretamente na central de atendimento. Ele tem um canal lá de atendimento, onde ele vai ser direcionado para um atendimento de WhatsApp e tudo mais. Ali ele vai buscar essas informações. Isso que a gente está falando do processo tem essa informação a ser recebida por ele neste momento, tá bom? Tá. Então a gente está com essa informação equalizada, beleza? Aí tem um ponto. Os analistas eles estão ali numa esteira de processos. Então ele chega de manhã ele já sabe que ele tem lá 20 processos para trabalhar, para poder trabalhar. E ele não tem esse atendimento meio que direcionado a esse corretor. Ele pode, em algumas situações, isso acontece, e acontece agora com um pouco mais de frequência, porque dentro desse processo a gente vem... essa esteira ela está ficando um pouco mais flat, a gente está conseguindo, alguns processos, trabalhar esses processos com um pouco mais de rapidez. Tá. Em alguns pontos, ele até entra em contato. O analista. O analista entra em contato com o corretor, ele pode entrar em contato com esse segurado, tá. E ele entrando em contato com o corretor é justamente para poder esclarecer, né, para poder, olha, a gente está com esse processo, a gente precisa disso, mas eu preciso de você. Né? Eu não estou conseguindo contato com o seu segurado, ele não está entendendo que a documentação é a A, não é a B, enfim, existe essa situação. Mas o direcionamento, né, ele receber esse telefonema, eu não consigo, né, a gente não tem ainda esse processo, porque senão ele sai fora desse escopo, que é o quê? É a análise. Quanto mais análise eles conseguirem colocar nesse diário, que é uma linha de produção, na verdade, mais rápido eu consigo indenizar esse processo. Isso. Ou os processos, né? Perfeito. Isso garante que tem uma esteira para todo mundo boa, né? Isso aí. Legal. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. A gente, em junho de 2025, lançou perda parcial no Paraná. E agora, dia 1º de julho, a gente está lançando no sul do Brasil. Boa. E na Surrai é uma novidade, né? Mercado não é novidade, mas para a Surrai é uma grande novidade. Estamos aqui explorando muito e automóvel, né? A gente está com a perda parcial automóvel. Sim. Como é que é a perda parcial na Surrai? Legal. Eu acho que esse é um ponto legal de fazer esse paralelo. Isso foi a gente muito que bom. olha mercado e olha a nossa empresa, como é que isso está conectado, né? Me lembro bem aí quando a gente começou a falar de perda parcial, né? A gente, vamos entrar, não vamos entrar. Deu certo. Deu certo, tá? Isso a gente já entregou o Paraná, a gente já homologou. Já tivemos sinistro. Já tivemos sinistros. Homologamos a rede está montadinha. Perfeito. As principais cidades com cobertura no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, isso também já está pronto, já está funcionando. Né? Então, até porque um ponto importante, né, Ali, é que a perda parcial nossa está muito conectada ao que a gente já fazia no terceiro, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O que a gente fez, na verdade, foi antecipar Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tinha algumas datas, né, que iriam até o final desse ano. Sim. A gente antecipou esse processo lá naquele processo do Paraná, das nomeações, né, dessa rede, a comunicação, porque o back-office disso é bem trabalhoso, Grilo, porque primeiro essas oficinas, para poder trabalhar com a parte do perda parcial e o RC também, ela passa por uma peneira ali, né? Ela precisa ter uma certa qualidade para poder fazer parte da rede referenciada da Surrai. E aí sim a gente entrar com um monte de benefício que existe por essa utilização da rede referenciada. Perfeito. O ponto aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente está muito bem amparado e aí aguardando as vendas. Né? Ou seja, corretor, pode vender a perda parcial da Surrai no sul do Brasil a partir de 1º de julho, porque você vai ter uma boa experiência, uma boa jornada no momento da temperatura subindo. Isso aí. Perfeito. Isso vai garantir para a gente com que ele fique tranquilo e possa avançar. E nós estamos com uma estabilidade muito boa no sinistro, né? Sim, a gente está com o processo todo na mão, garantido. E assim, todo esse processo da escolha da oficina foi aquele que a gente comentou no início do nosso bate-papo. Ele é desse mesmo jeito, tá? Ele recebe um link, ele entra lá, ele já faz a escolha. Eu ia perguntar, a documentação muda? Não muda. Não muda nada. A documentação não muda. Aqui o ponto o quanto antes ele poder estar tirando umas fotos, mandar antecipar o processo para orçamentação, porque aqui é orçamentação pura, Grilo. Perfeito. Né? Bateu lá o veículo, ele tem a cobertura da perda parcial, isso é muito importante, né? Eu tenho a cobertura da perda parcial. Né? E aí, essa orçamentação sendo feita, a gente faz a liberação lá dos reparos, está dentro da rede referenciada, a gente sempre busca esse ponto. Aí o ponto que é colocar, melhor a rede referenciada ou a livre escolha?
Então, Porque aqui tem um argumento nosso muito forte, que a gente está promocionalmente dando 25% de desconto na franquia. isso mesmo. Isso ajuda muito na hora de ter uma situação dessa, né? É. Mas por que uma, por que a outra? Qual é a orientação para o corretor? Porque o segurado, na hora que bate o carro, vai dizer, não é que eu levo o meu carro para o corretor. Perfeito, Né? perfeito. Estabelecendo essa jornada, que é o recebimento, né, desse link para o app, ali ele vai fazer toda essa jornada para a escolha da oficina. Perfeito. Naquele momento, ele vai colocar o CEP e vai aparecer uma relação de oficinas que são as referenciadas. E ele tem também uma opção da não referenciada. Aí eu vou falar, ajuda, na verdade, para o corretor de estar induzindo isso, de estar ajudando esse processo para a escolha da rede referenciada, tem alguns porquês. Né? A rede referenciada é uma rede homologada pela SURAI. Começa por aí. Perfeito. A gente tem as características das peças que são trocadas. Ou são peças genuínas ou são peças originais. Então, a procedência dessas peças ela é garantida por nós. Isso é uma coisa que a gente discute muito, a gente tem muito tempo de mercado, né? Quando você fala em genuína ou original, significa reparabilidade com qualidade. Sem dúvida. Ou seja, a peça... explicando para o corretor de alguma forma, é que a peça se encaixa melhor, ela fica melhor assentada, dá mais segurança, é isso, né? Sim, as peças genuínas são peças, na verdade, que o fabricante, a montadora, utiliza. As peças que são a genuína e as originais, essas originais são homologadas por eles. Perfeito. Então, eles dão um aval falando, olha, pode utilizar essa peça aqui. Né? E aí tem todo um ponto que a gente tem uma certa preocupação, porque imagina um veículo desse onde não está na rede referenciada e vamos supor porque era um amigo do amigo que fez uma indicação, ok? Se começa a colocar peças de mercado que são paralelas, são peças que não têm uma qualidade e coloca itens de segurança. A gente não tem pode como mexer garantir nisso, isso, né? sabe? Não pode Pô, e mexer você está nisso. colocando, é seu veículo, você está colocando a sua vida em perigo, você está colocando a vida dos seus familiares Sendo em que você perigo. tem a cobertura do seguro que vai tratar e vai fazer a reparabilidade do veículo, né? Não precisa disso. Não precisa. Então, na verdade, é isso. E um outro ponto, acho que é importante, a SURAI entra com a parte da perda parcial, reparando o veículo na rede referenciada, a gente tem 6 meses de garantia desses serviços que foram efetuados. Putz, isso é um ponto importante. Que a tranquilidade para o corretor, por participar do processo. Eu sei, corretor, que você muitas vezes está preocupado em fazer a indicação da oficina para o seu segurado. Mas pode fazer a indicação da nossa rede referenciada, porque nós somos solidários nessa indicação e nós garantimos qualidade para você, né, Alexandre? Claro. Para essa entrega com qualidade de peças, com garantia pós-peça. Isso é muito importante. Porque facilita a vida do corretor na relação com o segurado e dá orientação para ele. Isso né? aí. E outra coisa também, né? Você tem um bem que está sendo reparado dentro da rede referenciada, a gente sabe a data do início e a data do final, porque a gente faz o acompanhamento. E fora da rede de referência tem outros pontos também que são extremamente assim, delicados. Muitas vezes essas indicações... quando esse veículo chega nessa oficina, que foi uma indicação do próprio segurado, muitas vezes, Grilo, ele não tem nenhuma nota fiscal de peça ou uma nota fiscal de mão de obra para poder emitir. Aí não dá, né? A gente não tem o que fazer. Aí não dá. Então, quer dizer, existem esses pontos que dificultam isso. Né? Legal. Então, prazo menor dentro da rede referenciada, com peça homologada, tudo direitinho, reparo com garantia, desconto na franquia, não tem por que não utilizar. Isso ajuda no terceiro não também nessa hora, né? Sem dúvida. Nós estamos falando principalmente da perda parcial SURAI, mas tem ao lado também do terceiro que foi atingido e também vai estar no mesmo processo com a gente. Perfeito. Isso ajuda muito, porque tira a pressão. Inclusive, você sabe, corretor, que quando a gente trabalha numa jornada ótima, o terceiro acaba não fazendo pressão sobre o segurado e que não cai a pressão sobre você. Isso aí. É fundamental que essa cadeia funcione muito bem, né? Essa jornada seja um caminho ótimo, né? E você vê, Grilo, a gente comentando assim, você vê como que isso é interligado. Porque por isso que eu falei, o momento da abertura do sinistro é muito importante. Porque fui eu que bati, eu bati no carro tal, da placa tal, eu estou assumindo, eu tenho cobertura, bati em tal lugar, isso está direcionado a um BO. Não tem porquê. Fica fácil de resolver, né? Fica mais tranquilo, o carro está lá segurado, o veículo do terceiro também vai ser reparado. Legal. Não tem problema. Legal, muito bom. Ale, agora a gente vai por um bate-bola. Um momento que a gente faz perguntas-respostas rápidas para ajudar o corretor justamente nesse momento onde a gente está entendendo o processo sinistro. Vamos lá, tá? vamos ver o que acontece. Vamos lá. Qual é o prazo da análise de documentação e o prazo total de pagamento de um sinistro? Beleza, o prazo da análise aí ele pode ter até 10 dias, né, para poder fazer a análise dos documentos, e a indenização tem que acontecer dentro dos 30 dias. Legal.
prazo de indenização começa a contar quando? O recebimento do último documento. Posso usar o BO digital no processo de sinistro? Pode usar, não tem problema. Só um ponto aí, tomar cuidado se você tiver vítima e vai até a delegacia, faz isso para um resguardo. Legal. Por onde o segurado e o corretor podem acompanhar o sinistro e saber em que etapa está? Sempre entrando em contato com a central de atendimento ou no próprio site da Surrai, surraiseguradora.com, lá tem 2 links onde é direcionado para isso. A Surrai paga a indenização se o veículo estiver financiado? Sim, pagamos. A gente faz essa antecipação para ele dentro da verba que ele tem de direito. Dá para o pagamento ser feito para o principal condutor ou só para o dono legal do veículo? Então aí é um ponto. O melhor é sempre para a pessoa que é o dono do bem. Mas quando isso acontece, a gente precisa que esses dois estejam de acordo. Então tem um termo onde é feito a assinatura dos dois dando esse de acordo. Perfeito. Quando eu tenho sinistro de terceiros ou perda parcial, é melhor fazer o reparo numa livre escolha, numa oficina livre escolha ou numa oficina credenciada? Esse ponto sempre na credenciada, por conta da qualidade, né? Toda essa parte de condução das peças, o prazo, né? Então a gente consegue garantir que esse veículo entre e saia reparado com qualidade. Legal. E se eu tiver com o sinistro aberto, eu posso fazer alguma atualização ou endosso na pólice? Não. Enquanto eu tiver com o sinistro aberto, em status de aberto, ele não pode fazer essa modificação, essa alteração. E a porcentagem de um dano de um veículo para que possa ser caracterizado pela total? Qual é o percentual? 75%, Grilo. Do quê? 75% em cima do valor da FIP, ser contratado com 100%, ou da importância assegurada da IS. Perfeito. O que podemos esperar da Surrai com relação ao atendimento de sinistro para o futuro? Putz, legal. Essa é a pergunta. Esse ponto é bacana. Porque a gente pode falar de curto e médio prazo, né, Grilo? Então aí a gente vem alterando toda essa parte da esteira, né, do que a gente tem, né, dos sinistros. Então a gente entra aqui com esses ajustes, trazendo uma dinâmica maior para isso. Então a curto prazo a gente já está trabalhando com isso, e médio prazo também. Tá. A gente vem com um sistema novo que é o Guidewire, que a gente já está fazendo os testes, né? A gente já tem uma parte em produção que é muito bacana e leva a gente para outro patamar, de verdade. Legal. Ele é muito bom, né? E a longo, mas não tão longo prazo, e aí é um ponto bacana, é que a gente entra com um projeto de inteligência artificial dentro da análise do sinistro. E veja bem, eu não estou falando da orçamentação. Na orçamentação Perfeito. A gente já tem um teste rodando aí de inteligência artificial para gerar a orçamentação. Aqui a gente está falando da análise do sinistro. Então em breve a gente já começa a fazer alguns testes aí. Quer dizer, estamos em transformação e inovação constante. Não tenha dúvida, Guilherme. Corretor, esse é o padrão da Surrai. Transformação, inovação e democratização do mercado segurador. Isso faz com que a gente tenha esse embarque na área de sinistro, tendo esse atendimento muito forte. Bom, aqui eu queria dizer para vocês que a gente vai chegando para o nosso fim da nossa conversa. É importante dizer que dar essas dicas para você, corretor, de como olhar para o sinistro e como tratar o sinistro e como entender como a Surrai funciona, facilita muito a jornada do segurado e faz com que ele tenha uma experiência melhor e que você também possa trabalhar melhor com a gente, acelerando as vendas. Agora, com a perda parcial no sul do Brasil, a partir de julho, a gente consegue ter aqui uma experiência muito legal com você, garantindo que você possa ter, no momento difícil, no momento que sobe a temperatura, gostei muito dessa frase, sobe a temperatura, a gente tem uma jornada boa para poder acompanhar este momento. Alexandre, obrigado por estar com a gente. Se você quiser se despedir dos nossos corretores, nossos parceiros, das nossas assessorias, muito bem-vindo, conte aí. Bom, primeiro eu queria agradecer a você pela oportunidade de poder falar de sinistros, né? E para o corretor também. Acho que é um parceiro que a gente tem aí na ponta, né? A gente sabe das dificuldades também, tudo que acontece aí para essa venda, para que possa estar ocorrendo isso. Eu acho que esse papo ele vem aí de encontro com o que a gente está precisando, né? Que esse crescimento, uma nova cobertura que a gente tem, eu acho que é muito bacana. Acho que tomara que esse seja o primeiro aí de muitos, viu, Grilo? Perfeito. Muito bom, bacana. E eu acho que aqui a gente precisa estar agradecendo aí também, né? Como você, precisa agradecer aí as demais pessoas da área comercial que ajudaram a gente para isso e também da turma de marketing. E o que eu posso te falar, contar comigo, Grilo. É isso aí. Aqui você vê a simplicidade que nós temos na Surrai, a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente se transforma e faz inovação, a forma como a gente traz oportunidade para as pessoas se realizarem, protegendo o que importa de forma inteligente. A Surrai é assim.
De Carona com a Surrai é um momento que a gente tem muito importante para que você possa se atualizar. Vá lá, assista os outros episódios que nós já programamos, já colocamos no ar. Teremos mais episódios mensais a partir de agora e você sempre estará junto com a gente de Carona com a Surrai.